Bom dia. Vamos começar hoje, então, com a nossa terceira aula de estatística com a professora Adriana. Está aqui o professor Marcondes, a doutora Daiane, a doutora Fernanda e o doutor Álvaro Galvão. Professora, por favor. Bom dia para todos. Eu pensei de começar a aula mostrando para vocês a parte do teste de hipóteses e depois daí a gente consegue ler juntos aquele artigo do Compass que o Dr. Marcondes passou para mim. Então, eu acho que primeiro é melhor a gente ver a parte referente aí aos testes de hipóteses para vocês poderem depois a gente poder ler, senão eu acho que vai ficar mais difícil. Então, daí onde que nós estamos? Na última aula, a gente discutiu bastante a parte da análise descritiva, que é aquela parte da exploração dos nossos dados, ou seja, de conhecer o que os dados que foram coletados estão mostrando para a gente de resultados. Então, é aquela parte que a gente faz gráfico, que faz tabelas, e daí agora o próximo passo é a parte da inferência estatística, ou seja, é aquela parte que eu quero generalizar meus resultados para uma população quando apenas uma parte dela foi avaliada, que é o que a gente chama em estatística de amostra. E daí, então, para isso daí, a gente tem dois ramos aí que a gente pode dizer. Então, uma parte é o que a gente chama de estimar um parâmetro e a outra é o dos testes de hipótese. E qual que é o objetivo aí da inferência estatística? Eu quero ver se essas minhas evidências obtidas por via da minha amostra, se elas podem realmente ser generalizadas para a população. Ou seja, é na minha amostra que eu tenho os elementos, ou seja, os sujeitos que foram avaliados. E é onde que eu consigo medir aquilo que me interessa de verdade. E quando a gente fala de estimação de parâmetros, é aquele que eu quero estimar uma medida populacional a partir dessa informação da amostra. Então, por exemplo, uma prevalência, eu quero estimar a prevalência de diabetes em uma população. Já os testes de hipótese consistem em julgar uma hipótese, ou seja, vai ser uma tomada de decisão, e para isso eu vou usar o que eu tenho, que é com base na minha amostra. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que quando eu tiro uma amostra de uma população, então isso significa o quê? Que eu vou obter, muitas vezes vamos falar da média, e eu vou obter a média amostral, ou seja, é a média obtida a partir de uma amostra. E o que acontece? Suponha que eu pudesse pegar essa amostra e verificar quanto que era a sua média. Eu devolveria todos esses elementos que foram amostrados na minha população, ia tirar uma nova amostra e calcular a média. Será que essa nova média vai ser exatamente igual àquela que a gente já tinha previamente? Muito provavelmente não. Por quê? Porque existe uma variabilidade de uma amostra para outra, ou seja, existe uma variação que que ocorre de uma amostra para outra, e isso daí a gente consegue, a partir disso, a ideia é fazer o quê? Bom, se eu sei que essa minha média amostral que eu obtive, que é o que a gente chama em estatística de estimativa pontual, ou seja, é um único ponto que eu avaliei em uma população, é o único parâmetro que eu tenho na minha população, que foi obtido a partir da minha média da amostra. Então, se eu sei que isso varia de uma amostra para outra, então o que a gente faz? Em vez de dar a minha estimativa com base só nessa estimativa pontual, a gente cria o que a gente chama em estatística de estimação intervalar. O que é essa estimação intervalar? Vai ser, eu vou estabelecer limites, e daí eu tenho que com uma certa probabilidade eles vão incluir o verdadeiro valor daquele parâmetro desconhecido. O que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Eu quero estimar quanto que é a média de colesterol em uma determinada população. Aí eu vou lá e faço um estudo, coleto a minha amostra e tenho que a minha estimativa
pontual. E daí eu sei o quê? Eu sei que essa estimativa que eu obtive, ela pode variar se eu tivesse coletado uma outra amostra. E daí, então, para isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai estabelecer um limite inferior e um limite superior, que é o que a gente chama do quê? De uma estimação intervalar. E daí, com base nisso daí, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma probabilidade de que esse meu intervalo inclui aquele parâmetro que eu estou estudando, que é aquele parâmetro na população. Isso tudo por quê? Porque eu não consigo eu não consigo amostrar ou eu não consigo avaliar toda a minha população, porque isso requer tempo, dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente trabalha com uma amostra. Quando eu trabalho com uma amostra, eu sei que eu posso estar fazendo o quê? Eu posso estar incorrendo em algum erro. Aí, a gente vai estabelecer esses limites de que este nosso intervalo contenha de verdade o nosso parâmetro populacional, que seria, aí, no caso, a média de colesterol numa população. Então, vamos ver, por exemplo, eu tenho uma população urbana de 20 a 59 anos, residentes na cidade de São Paulo. Aí eu quero estimar qual que é a proporção de hipertensos, de diabéticos, e saber também qual que é a média do colesterol total. Se eu quisesse avaliar esse estudo de forma populacional, ou seja, aí eu não vou ter uma estimativa pontual, eu vou ter o quê? Eu vou ter o valor na minha população. Só que para isso eu ia ter que estimar o quê? Eu ia ter que avaliar toda a população aí da cidade de São Paulo, que é estimado aí em 11 milhões. E daí o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer isso. Então, para isso foi feito uma amostragem. Então, foi pego uma amostra de tamanho 300, e daí, com base nessa amostra, a gente obteve uma média de colesterol de 200 miligramas por decilitro. Aí, agora, o que a gente quer saber é o quê? Será que esses 200 miligramas por decilitro realmente é a verdadeira média na população da onde foi retirada essa minha amostra? Então, o que a gente sabe? Que com 100% de certeza a gente nunca vai conseguir saber, porque para isso eu teria que avaliar toda a minha população, e se eu avaliasse toda a população, eu não precisaria de uma amostra. E daí o que a gente faz? Então, a gente cria um intervalo de confiança. No intervalo de confiança, a gente leva em conta essa variabilidade amostral, ou seja, essa variabilidade que pode acontecer de uma amostra para outra. E daí, então, a gente calculando o intervalo de confiança, a gente tem o quê? Que com 95% de confiança, essa média de colesterol total, ela vai estar entre 196 e 204 miligramas por decilitro. Isso significa dizer o quê? Que 95% das minhas amostras de colesterol total com tamanho 300, elas vão apresentar uma média de colesterol que está entre 196 e 204 miligramas por decilitro. Então, isso daqui é o que a gente chama do intervalo de confiança. O que acontece? Então, se eu tivesse feito isso na minha população, ou seja, se eu tivesse feito isso com todos os meus indivíduos, eu ia obter o verdadeiro valor. Isso daí pode ser o quê? Eu posso fazer isso para a média, para a proporção, para o desvio padrão. E daí o que acontece? A gente não consegue fazer isso e, portanto, a gente opta por fazer isso em uma amostra. E daí, então, quando eu trabalho com uma amostra, eu tenho o quê? Eu posso estar incorrendo em alguns erros, ou seja, em algum erro de tomar uma decisão que não seria a decisão correta. Então, para a gente poder minimizar esse risco de erro, o pesquisador vai usar o que a gente chama em estatística de probabilidades. E para a gente calcular essa probabilidade, a gente vai usar o que a gente chama de testes estatísticos. O que significa isso daí, então? Significa dizer o quê? Que dependendo do meu tipo de estudo e dependendo das variáveis que estiverem envolvidas nesse estudo,
a gente tem um tipo de teste apropriado para cada situação. E daí o pesquisador ele vai tomar a sua decisão, ou seja, ele vai decidir se aquilo que ele está avaliando realmente é diferente entre duas populações, a partir do quê? A partir de um teste estatístico. E para fazer isso daí, então, na medicina, geralmente se adota que um erro suportável, um erro que se pode ter quando a gente trabalha aí com uma amostra, quando eu vou tomar uma decisão baseada em uma amostra, é aquele famoso 5%, que é o que aparece nos artigos como sendo o alfa. O alfa é aquele erro do tipo 1, que significa dizer o quê? É quando eu vou decidir em dizer que não existe diferença, quando na verdade essa diferença existe. Então, o pesquisador adota como sendo esse erro de 5%, ou seja, de dizer que existe a diferença quando, na verdade, essa diferença não existe. Então, o que a gente faz? Isso daqui a gente chama de uma baixa probabilidade. Então, vamos voltar para aquele nosso exemplo para ver isso de forma prática. Então, o que a gente tem? Então, a gente tem que a possibilidade de que a média de glicemia de jejum de homens fosse diferente da média de glicemia de mulheres, ou seja, eu quero testar a hipótese de que a média da glicemia de jejum dos homens, ela é diferente das mulheres. Então, foi lá, a gente selecionou uma amostra ao acaso de 501 homens e 499 mulheres. E daí, com base nesse sorteio, a gente obteve o quê? Que a média de glicemia entre as mulheres foi de 90 miligramas por decilitro. Já entre os homens foi de 95 miligramas por decilitros. E daí, então, o que a gente quer saber? A gente quer saber se essa diferença de 5 miligramas por decilitros, será que ela é significante do ponto de vista estatístico? Então, é isso que o teste de hipótese vai nos ajudar. Ele vai ajudar a gente a tomar uma decisão de dizer se essa diferença, ela existe ou não, se ela existe na população de onde esses elementos foram retirados. Ou seja, se fosse do ponto de vista matemático, a gente já conseguiria dizer que existe essa diferença, porque 90 é menor do que os 95 miligramas. Entretanto, isso daí a gente só podia afirmar se a gente tivesse feito esse cálculo na minha população. Por quê? Porque daí eu sei que aquele realmente é o verdadeiro valor que aparece na minha população. Aqui a gente trabalhou com uma amostra. Então, o que o teste estatístico vai fazer? Ele vai fazer o quê? Ele vai comparar se essas duas médias são ou não iguais do ponto de vista estatístico, levando em consideração o erro que pode existir pelo fato de eu estar trabalhando com uma amostra. E daí, de que forma que a gente faz isso daí? Qual que é o raciocínio que a gente faz? Então, como que eu vou conseguir decidir se existe ou não essa diferença? A pergunta que o pesquisador faz é: será que essa diferença ocorreu por acaso? Ou será que essa diferença também existe entre as duas populações de onde essas amostras foram retiradas? Então, a gente quer ver se essa diferença aqui que a gente está observando, ela realmente existe do ponto de vista estatístico. E daí, para isso, daí, a gente vai utilizar o teste de hipótese. O teste de hipótese funciona como num julgamento, que a gente diz. Quando a gente tem um julgamento, que a gente está julgando um réu, a gente sempre parte da premissa o quê? Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente. Então, no teste estatístico, no teste de hipótese, a gente faz o quê? É a mesma coisa, a gente tem que a nossa hipótese nula, ou seja, da onde a gente vai conseguir calcular essa probabilidade, é de dizer o quê? Que não existe diferença entre as duas médias. E daí o que acontece no julgamento? Para eu conseguir decidir se aquele réu é ou não culpado, o que vai acontecer?
os advogados vão fazer uma arguição, eles vão pegar e mostrar as evidências que dizem, para dizer se eu posso tomar decisão a favor do réu ou contrariamente ao réu, ou seja, se eu vou absolver ou se eu vou condenar aquele réu. No teste estatístico funciona de que maneira? A gente vai pegar o quê? Os dados da nossa amostra, que é aquilo que a gente tem, são as nossas evidências, e daí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar um teste estatístico. E daí esse teste estatístico vai me dizer o quê? Vai me dizer o quanto que os meus dados estão ou não próximos dessa hipótese de nulidade, ou seja, de que não existe diferença entre as médias. Nesse caso do exemplo aqui da glicemia, eu estou comparando duas médias. Nessa situação, a gente usa o que a gente chama de teste T, ou teste T de student. Por quê? Porque são duas médias que foram provenientes de amostras independentes. Por que independentes? Porque eu sei o quê? Que os homens é uma amostra e as mulheres outra amostra. Essas amostras, elas não têm um L em comum, no sentido de que os indivíduos não são pareados, que a gente chama, eles não formam esse par, eles são independentes. E daí, nessa situação, o que a gente vai fazer? O teste T, ele vai me ajudar a decidir se eu fico ou não com a minha hipótese nula, que a gente chama. E daí o teste T, ele vai me dar essa probabilidade da minha diferença ter acontecido por acaso. E daí de que forma que ele vai fazer isso? Ele vai calcular o quê? Ele vai calcular uma medida que a gente chama de afastamento da hipótese nula, ou seja, ele vai ver o quanto que os meus dados me dão de evidência de estarem distanciados dessa hipótese nula, que é a hipótese de nulidade, que significa o quê? Igualdade entre as duas médias. E daí ele vai me dar essa probabilidade. E de que forma que ele faz isso? Ele faz isso calculando lá essa medida de afastamento. E quando ele me fornecer este valor de P, a gente vai tomar a decisão o quê? De que se esse Pzinho for menor do que os 5%, isso daqui em medicina é adotado como sendo o quê? Uma baixa probabilidade de cometer um erro de dizer que existe diferença, quando na verdade essa diferença não existe. E tudo que for maior do que 0,05, a gente diz que é uma alta probabilidade de eu poder estar errando, de tomar a decisão de dizer que existe diferença, quando na verdade essa diferença não existe. Então, naquele caso, quando a gente faz lá o cálculo dessa medida de afastamento, ela vai me dar o quê? Esse valor de P menor do que 0,1%. Ou seja, quando eu comparo este P com aquele que eu adotei, que seria o 5%, eu vou ver o quê? Eu vou ver que essa probabilidade ela é menor do que aquilo que eu me permitiria errar, que eu me permitiria de tomar a minha decisão errada. Então, por isso que a gente diz o quê? Que essa diferença aí, ela é estatisticamente significante, ou seja, aquela diferença de 5 miligramas por decilitro, ela é, do ponto de vista estatístico, ela é significativa, eu posso dizer que essa diferença ela existe. Qual que é o erro que eu estou cometendo de fazer essa afirmação? Eu estou cometendo um erro que é menor do que 0,1%. Então, aqui, foi para trás. Então, voltando lá no nosso exemplo, então, ao tomar essa decisão, ou seja, de dizer que existe diferença, ele pode estar errando, o pesquisador, porque essa diferença nas médias populacionais pode não existir de verdade lá na minha população, uma vez que eu estou trabalhando com uma amostra. Entretanto, a gente sabe o quê? Que esse erro, ele é
pequeno. Por quê? Porque eu calculei essa probabilidade, ou seja, essa probabilidade de eu tomar uma decisão errada, ou seja, de dizer que tem diferença, quando na minha população essa diferença não existe, ela foi estimada e ela é muito pequena. O pequena que a gente diz do ponto de vista estatístico, é dizer que ela é menor do que os 5%. Então, este valor de P que a gente tem aqui, então esse valor de P é o que? É o que a gente chama em estatística de nível de significância, de nível de significância observado, ou seja, é aquilo que os meus dados estão me fornecendo. Isso significa dizer o quê? Que esse valor de P foi calculado com base nos dados da minha amostra. E daí, isso daí, ele é diferente daquele alfa que muitas vezes aparece nos artigos, no sentido de que aquele alfa, que é o que a gente chama em estatística de erro tipo 1, ou nível de significância, aquele é o que a gente adota a priori. Quando eu vou fazer o meu estudo, então a gente diz o quê? Que eu vou adotar um nível de significância de 5%. Isso quer dizer o quê? Eu estou dizendo que eu aceito, eu me permito errar no máximo em 5% das vezes de tomar a decisão errada. E daí o que a gente faz? Este valor de P será comparado com aquele nível de significância. Tudo isso para fazer vocês perceberem que o alfa e o P são coisas distintas. Distintas no sentido de que o alfa é aquilo que eu adoto. Então, o alfa sempre vai ser igual a alguma coisa. Já o valor de P é aquilo que eu obtenho com base nos meus dados, com base na minha amostra. Então, este valor de P, ele será comparado com aquele alfa que foi adotado. Então, nos artigos, a gente sempre tem que ver, a gente sempre, lá naquela parte de metodologia estatística, então, o que tem que estar escrito ali? Tem que estar escrito que ou foi adotado um nível de significância de 5%, ou seja, valores de P menor do que 0,05 serão considerados como estatisticamente significantes. Ou então, já muitas pessoas já colocam direto, valores com P menor do que 0,05 serão considerados significantes. O que não pode aparecer é o quê? Alfa menor do que 0,05. Foi adotado um alfa menor do que 0,05. Não, o alfa é uma probabilidade de erro que é fixada a priori. Já o valor de P, não, esse valor de P ele é calculado com base nos meus dados. Adriana? Sim, por favor. Mas esse alfa, assim, é raro a gente ver ele, né? Normalmente o P que é o que comanda o chavão, né? Sim, que leva essa estatística. Eu não me lembro aqui de ter lido o alfa nos últimos artigos que eu leio. Eu leio mais ou menos uns 2 ou 3 artigos por semana. Uhum. Eu não tenho essa lembrança, assim, em estudos randomizados, né? Uhum. Mas é ele que, para eu poder fazer um teste estatístico, então, esse teste estatístico, o mesmo, quando eu vou calcular um tamanho de amostra, então a gente tem que avaliar esses erros que a gente pode cometer de tomar uma decisão incorreta. Então, mesmo ele não aparecendo lá na análise estatística, naquele parágrafo, ali ele deve de dizer o quê? Ele deve de estar dizendo como foi que ele decidiu se aquela diferença era importante ou não. Então, em algum lugar tem que aparecer algo do tipo, adotou-se valores, foram considerados como significantes aqueles que tiveram valor de P menor que 0,05. Então, daí o raciocínio então isso significa que foi adotado
um erro do tipo 1 de 5%. Então, uma coisa é decorrente da outra. Então, se eu não tiver o alfa, eu não consigo decidir. Ou seja, o alfa é aquilo que eu adotei, é o máximo de erro que eu me permito cometer de tomar uma decisão incorreta. Na medicina, isso é de geralmente 5%. Já na área de economia, eles adotam geralmente de 1%. Ou seja, esse alfa, ele pode variar dependendo de onde que eu tiver. Desculpa, o senhor quer falar? Não, porque o alfa sempre fica subentendido. Isso. Quem a gente lê é o P. Por isso que eu disse que eu praticamente nunca vejo o P. E a gente esquece do alfa, né? Isso mesmo. Então, mas é para dizer que o alfa, ele não pode aparecer, às vezes, eu já li em teses, geralmente é em tese, eu já li em teses, aí aparece, foi adotado um alfa menor que 0,05. Não foi adotado um alfa menor que 0,05. O alfa é igual a 0,05. O que foi adotado é o quê? Que decidiu-se... o alfa é o tamanho do erro, né? Isso mesmo, de quanto que eu me permito errar, de dizer que existe diferença, quando, na verdade, essa diferença não existe. É um erro que a gente pode estar cometendo de tomar uma decisão incorreta. Tá. Certo? Legal. Muito boa essa parte aí que você falou. Clareou bem as ideias, dá para, quando for mostrar lá no teste, no Compass, aí vai dar para entender melhor intervalo de confiança com o P. Isso. Professora. Isso, por favor. Qual é o alfa que o Ibope usa? Eu não sei de verdade, mas lá naqueles... eles geralmente já dão... pelo menos o que eu tenho visto nos jornais lá da Globo, lá todo quando aparece no Jornal Nacional, eles já dizem, geralmente, com 95% ou a margem de erro que eles estão cometendo. Então, isso daí é aquele erro que a gente chama de erro amostral. É o erro que eu cometo pelo fato de estar trabalhando com uma amostra. Então, o que acontece? Toda vez que eu trabalhar com uma amostra, existe um erro associado a ele. Por quê? Porque eu estou trabalhando, é um preço que eu pago pelo fato de não estar trabalhando com toda a população. Então, o que a gente espera? A gente quer que esse erro seja o menor possível. Então, daí a gente espera que esse erro, sendo pequeno, aí eu estou cada vez mais próximo daquilo que seria obtido, no caso, se eu estivesse trabalhando com a minha população. Então, professora, por favor. Voltando ao assunto aí que o Albernaz falou, sobre esse intervalo de confiança e margem de erro. São dois parâmetros que eles falam sempre. O intervalo de confiança é de 95%, ela usa esse termo, e a margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, né? Então, assim, são dois elementos que ela está usando para a gente ganhar mais entendimento sobre que essa pesquisa possa traduzir a realidade. É claro, isso é uma pesquisa populacional sobre uma pergunta que tenha inferência do pesquisador, mas quando a gente entra em medicina, a margem de erro a gente vai expressar pelo P, que então, se essa margem de erro não seria a mesma coisa que o intervalo de confiança. A margem de erro é um ponto percentual para mais ou para menos. Isso a gente não usa na medicina. A gente, basicamente, como o Dr. Marcondes falou, a gente usa o P. Mas o P é a nossa margem, é a nossa probabilidade de erro, né? E essa probabilidade de erro, ela vai ser calculada independente a cada pesquisa populacional, correto? Isso mesmo. Então, e essa margem de erro, ela está relacionada ao nosso N de pesquisado, ou qual é a base que ela é levada para que chegue a essa margem de erro? Então, quando a gente calcula o intervalo de confiança, a gente calcula o intervalo de confiança sendo o quê? Aquilo que eu estou estimando, que no caso, quando aparece nas pesquisas, geralmente são proporções, são intenção de voto, eu sou favorável àquela opinião, sim ou não. Então, por isso que aparece essa história de porcentagem, de pontos percentuais. Então, é aquilo que eu estou estimando, mais ou menos o erro amostral. O intervalo de confiança
sempre é calculado assim. Agora, o que acontece? Esse erro amostral, ele é calculado como sendo o quê? Uma constante que sai de uma tabela, se for no teste T, que sai da tabela T, se for do Q quadrado, sai da tabela se for uma distribuição normal, sai da distribuição normal, vezes o que a gente chama do erro padrão. O erro padrão é o quê? É a variabilidade existente de amostra para amostra. E isso é calculado com base na minha amostra, que se for no caso da média, é calculado como sendo o desvio padrão dividido pela raiz de n. E o que a gente espera? Quando eu calculo o meu tamanho de amostra, a gente sempre parte de uma premissa que eu preciso conhecer como que os meus dados variam de indivíduo para indivíduo. Se os meus dados variam muito, ou seja, se o meu desvio padrão for alto, significa dizer o quê? Que para eu conseguir minimizar este erro, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aumentar o meu tamanho de amostra. Por quê? Porque vai ser o desvio padrão dividido pela raiz de n. Quanto maior for minha amostra, isso faz o quê? Faz com que eu consiga diminuir essa variabilidade. Diminuindo essa variabilidade, eu vou ter o quê? Um erro amostral menor. E daí eu calculei o intervalo de confiança. Aqui eu estou estimando um parâmetro. Agora, o que acontece no teste de hipótese? O teste de hipótese ele vai me ajudar a tomar uma decisão. Então, no teste de hipótese, eu só vou decidir se existe ou não aquela diferença. Ponto final. É isso que o teste de hipótese faz. Só que, geralmente, o pesquisador ele quer saber o quê? Bom, se existe diferença, de quanto que é essa diferença? Então, por isso que aparece o intervalo de confiança. Então, geralmente nos artigos, além do valor de P, sempre aparece uma estimativa daquela diferença. E essa estimativa, como ela pode variar de amostra para amostra, por isso que a gente coloca o intervalo de confiança. Que isso daí a gente vai conseguir ver lá naquele artigo do Compass, que eu acho que é mais fácil a gente ir para lá agora, que esse daqui é só um outro exemplo. Conseguirá ver a quarta parte clicando aqui.